objetivo. O objetivo do nosso curso, então, repetindo, é fornecer e capacitar cristãos, principalmente aqueles ligados à nossa comunidade de fé, ou que frequentam aqui com alguma assiduidade, né, competências e informação, treinamento missionário e missional para o testemunho cristão, no contexto principalmente da missão urbana. Como eu falei, a gente vai fazer só um ajuste esse ano, a gente vai trabalhar um trecho do livro do Tim Keller, Justiça Generosa, por causa também dessa faceta do nosso serviço missionário, que é o atendimento aos pobres, aos vulneráveis, né? A gente tem um Café Solidário, esse projeto do Piauí, nós tivemos também trabalhando com vítimas lá do acidente lá da Samarco, né, na região de Mariana, com uma equipe aqui da igreja. Então a gente acaba promovendo essas iniciativas justamente para a igreja ir experimentando outros aspectos da tarefa missionária. Então, repetindo, o livro básico tem que comprar, Igreja Centrada. Eu não tenho aqui para vender, mas você acha facilmente, principalmente na livraria Alexandria, ali no centro de Belo Horizonte. É Mix Shopping, sempre esqueço. Mix Shopping. Augusto de Lima com São Paulo. Valeu, Lucas. É isso mesmo. Então, vocês podem comprar lá, tá? Inclusive, fala que é da Igreja Esperança que o Enéas dá um desconto. Fala, seu Enéas, é lá da Igreja Esperança. O Igor Miguel falou que é para você dar um desconto. Aí, ele dá um desconto para vocês lá. Gente, algumas pessoas perguntaram, e quais são as datas? É todo sábado? Como é que funciona? Não, gente, o curso ele foi feito justamente para você conseguir conciliar a sua agenda com o curso. Então, nós temos datas pré-determinadas até outubro. Estão todas no anuário da igreja. Quem não tem um anuário, depois pode pegar. Eu acho que tem poucos. Mas eu já vou te passar as datas aqui. De qualquer forma, eu vou mandar para o e-mail de vocês, assim que eu tiver os e-mails cadastrados, para vocês se planejarem. Então, só para dar as datas certinhas, né, aqui dos encontros Missio Dei, o próximo encontro nosso vai ser no dia 21 de maio. Então, anote aí, próximo encontro do Missio Dei, 21 de maio, tá? Deixa eu só ver aqui como é que está organizada as datas. É isso mesmo. Ok? Aí você coloca na sua agenda, 21 de maio é o próximo encontro, eu vou te passando as datas dos outros encontros, na medida que as datas, que a gente tiver os dados todos aí. Mas são poucos encontros esse ano. Ano passado nós tivemos mais encontros, nós selecionamos os temas mais relevantes da série, que são mais urgentes, adicionamos um tema a mais, que é o Justiça Generosa, e o curso esse ano está um pouco mais enxuto, então as datas estão um pouco mais espaçadas, mas a ideia é justamente essa, você ter condições de planejar melhor o ano e colocar na sua agenda aí os encontros para você estar aqui com a gente, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta sobre... Tá bom. Então, gente, então é isso, vale a pena o Igreja Centrada. Os slides eu disponibilizo também, tá? Os slides do curso nós mandamos por e-mail, aí você pode ir acompanhando lá também, pode revisar os temas, né? Mas como eu falei, basicamente são os temas do livro do Tim Keller, tá? Bom, o tema de hoje, pessoal, é Missio Dei. A gente vai falar um pouquinho da teologia do Evangelho, que é o primeiro tema do livro do Tim Keller sobre a tarefa missionária, e é muito importante, muito importante. E a gente vai falar um pouquinho disso. No próximo encontro, a gente deve encerrar um pouco a temática desse módulo e entrar já no módulo 2, porque nunca cabe no primeiro encontro todo o conteúdo do módulo 1. E é basicamente o primeiro capítulo do livro do Keller, tá, gente? Por isso chama Igreja Centrada, porque o foco dele é que seja lá o que a igreja tem que fazer, ela tem que fazer a partir do Evangelho. A gente não pode deixar isso passar batido de jeito nenhum. Gente, durante o curso você pode levantar a mão, fazer perguntas, tá? Vamos fazer uma introdução rapidinho aqui. Pessoal, nós vivemos um contexto hoje, no movimento evangélico brasileiro, a gente precisa considerar isso, em que a gente tem uma diversidade muito grande de movimentos. E a gente vem experimentando isso, né? Para quem não sabe, a Igreja Evangélica Brasileira, ela experimentou vários momentos importantes de crescimento e de testemunho do Evangelho. A gente pode considerar aqui, por exemplo, no Brasil nós tivemos a primeira incursão missionária no Brasil, ainda na era colonial, foi uma tentativa de missão evangélica via a tradição calvinista. Não sei se vocês sabiam, pesquisem na internet uma carta chamada Carta da Guanabara,
Foi uma carta que foi trocada entre o núcleo missionário do movimento reformado, no caso calvinista, francês ou suíço, e aí ele foi enviado essa carta para o Brasil para um grupo de missionários calvinistas que tentaram vir no Brasil para plantar alguma igreja aqui. Eles morreram aqui no Brasil, foram perseguidos brutalmente, todos assassinados, né? Foi uma missão que foi, em tese, aparentemente fracassada. Depois foram outras tentativas missionárias, até que finalmente foi autorizado no Brasil a construção da primeira igreja evangélica. Não sei se você sabe qual foi. A primeira igreja evangélica no Brasil construída com sede própria, com prédio, que não podia isso, era só católicos, né? Foi a igreja congregacional. Hoje lá em Nova Friburgo você tem o Museu da Igreja Evangélica, inclusive lá, que é no local onde foi a primeira igreja evangélica com prédio próprio. Isso foi por início do século XIX que foi permitida a construção de uma igreja evangélica no Brasil. A igreja congregacional, que hoje é conhecida como Igreja Fluminense. Na época, né, tinha esse nome de Igreja Fluminense. Então, eu tive o prazer de visitar uma igreja que foi fundada por missionários da Igreja Congregacional na região dos Lagos, perto da minha cidade, em Cabo Frio. E aí eu estive lá em Guriri, né? Ela conhece. Lá no Guriri tem a Igreja Congregacional do Guriri. Lá você tem 3 prédios que são os 3 momentos históricos da igreja congregacional lá. Então você tem uma capelinha pequenininha que foi fruto do primeiro trabalho missionário. Os missionários vinham da região serrana do Rio de Cavalo para plantar a igreja lá. Aí depois você tinha uma igreja maior, que cabia mais ou menos umas 100 pessoas, e tem um igrejão agora, né, no local. E tem ainda um pé de jaca, que foram as primeiras escolas dominicais da igreja. Está lá até hoje o pé de jaca, né? O pessoal lembrar da jaqueira que servia como telhado para os cultos, a escola dominical da igreja lá. Gente, isso tudo é muito bonito. Isso mostra como que a igreja evangélica no Brasil é fruto de um esforço missionário intencional de longos anos, e foi muito sofrido, né? Os pioneiros aqui sofreram muito. Mas nós temos as chamadas igrejas de missão, igrejas de imigrantes, né? O Brasil tem igrejas luteranas que são frutos que vieram com imigrantes para o Brasil, por exemplo. Nós temos as missões clássicas, que são de igrejas históricas, metodistas, batistas históricos, né? A gente tem presbiterianos históricos. E depois você tem movimentos de renovação. O Brasil passa por um avivamento pentecostal muito forte, pentecostal carismático, nos anos 60, final dos anos 60, 1967. Em particular, nós temos um grande boom pentecostal no Brasil, e aí a gente tem as denominações renovadas. Então você tem batistas renovados, metodistas wesleyanos, você tem presbiterianos renovados. Então começa a ocorrer uma série de divisões na igreja, e essas divisões são provocadas por causa que igrejas históricas têm dificuldade com os irmãos que estão se renovando. Esses irmãos saem e acabam formando outras comunidades. Claro, isso foi responsável pela ampliação do movimento evangélico no Brasil. Só quero lembrar que um pouquinho antes, meados do século XIX, mais para o final do século XIX, nós tivemos também um outro avivamento no norte do Brasil, que veio descendo para o sul, que foi o avivamento da Assembleia de Deus, encabeçado por 2 irmãos suecos que estavam radicados nos Estados Unidos, vieram em missão para o Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram os 2 irmãos. Eles eram suecos, mas radicados americanos, que tinham experimentado o avivamento o pessoal chama de Azusa Street Revival, que foi o avivamento da rua Azusa, né? E aí eles foram para o Brasil e fizeram um barco. O barco chamava Boas Novas. Esse barquinho ficava andando no Rio Amazonas, plantando igrejas na região ribeirinha, que deu origem ao que a gente conhece hoje como Assembleia de Deus, né? Para quem nunca viu, vale a pena vocês escutarem na internet áudios de pregação nas rádios, na época, feitas pelo Gunnar Wingren ou Daniel Berg. E é muito emocionante você ouvir os irmãos, o fervor deles com a pregação do Evangelho e a paixão pela Boa Nova e tudo. Bom, tudo isso, gente, para a gente mapear um pouco como é o movimento evangélico no Brasil. É verdade que hoje nós tivemos também um outro movimento no Brasil depois dos anos 60, que é o movimento neopentecostal, que esse já foi responsável por muito crescimento numérico, mas também por muitas distorções teológicas, distorções doutrinárias, né? O movimento neopentecostal valoriza muito o homem como centro da experiência do cristianismo, né? Valoriza muito a prosperidade financeira, né? A busca por milagres, como se de repente... Claro que a gente acredita que Deus cura, que Deus pode realizar milagres,
mas a obsessão por milagres, como se a salvação fosse um alívio, um mero alívio do sofrimento humano, né, ou do sofrimento imediato humano, é um empobrecimento do Evangelho. Então, se aquele avivamento de 67, as pessoas elas iam à igreja fervorosamente, apaixonadas pelo Evangelho, porque queriam Cristo, né, inevitavelmente, o que a gente percebe hoje... Um Ford Ka, disparando o alarme lá. Já acharam o dono. E aí, de repente, você começa a perceber que no Brasil a gente tem essa expansão da pregação do Evangelho, mas no outro momento, no neopentecostalismo, as igrejas crescem muito numericamente, mas não crescem pela paixão pelo Evangelho, pela paixão por Cristo, porque o Evangelho é relevante, é porque Cristo é necessariamente relevante. É que Cristo é relevante na medida que Ele te abençoa, por isso que essas igrejas cresceram. Ele é relevante na medida que Ele abre as portas de emprego, que Ele cura você dos seus problemas, que Ele concede dinheiro para você, e aí você consegue experimentar o sonho americano de felicidade. E aí, por isso essas igrejas crescem. Elas não crescem porque são movidas por um amor ou um apreço ao Evangelho. Elas são movidas, né, por causa de interesses subjetivos. Então, a gente pode questionar se isso é um avivamento, né, ou se é um despertamento evangélico mesmo. Bom, existe uma frase muito importante, pelo menos uma afirmação do Tim Keller, em que ele diz que o Evangelho não é tudo. É verdade que o Evangelho é por onde as coisas acontecem, mas ele também não é tudo, a gente vai ver por quê, isso é interessante. Mas vamos pensar primeiro o que é o Evangelho. Primeiro a gente tem que considerar que o Evangelho é uma boa notícia e não é um bom conselho. Essa é uma frase boa. Muita gente acha que o Evangelho é um bom conselho. Isso é importante, essa diferença. Porque um bom conselho pode ser simplesmente uma autoajuda. Um bom conselho exige uma metodologia. Você chega para uma pessoa e fala para ela, posso te dar um conselho? Pode. Número 1, você vai fazer isso. Número 2, você vai fazer aquilo. E número 3, você vai fazer aquilo outro. Entendeu? Entendi. Então, guarda o meu conselho. Isso é um conselho. O conselho exige um método. Exige um procedimento. Você precisa fazer alguma coisa para você respeitar aquele conselho. Uma boa nova, ou uma boa notícia, que é a tradução literal de evangelho, né, não é um bom conselho. Não é uma boa orientação. O cristianismo não está anunciando um bom conselho. Porque quando você fala de um bom conselho, você está dizendo, no final das contas, que as pessoas têm condições de se salvarem se elas realizarem determinados procedimentos. Concorda? Né? Quando você quer orientar um amigo sobre alguma coisa, você dá para ele dicas práticas. Olha, faça isso, faça aquilo, realiza aquilo. No final você vai ser feliz. Né? Gente, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é uma metodologia. O Evangelho não é um procedimento. O Evangelho não é uma instrução que você dá a partir de um manual em que você explica para as pessoas, se elas seguirem determinados passos, o videocassete vai funcionar. Né? Ou o computador vai funcionar. Não é assim, não é a boa nova. A boa nova, gente, não diz respeito sobre o que a gente realiza. Não tem nada a ver com isso. O Evangelho não tem nada a ver com o que nós realizamos. O Evangelho tem a ver com aquilo que Deus está realizando. Em quem? Em Jesus Cristo. Então, por isso é uma boa nova. Porque nós não estamos comunicando, nós não estamos dando uma instrução, nós estamos comunicando que alguma coisa já foi feita. Por isso é uma boa nova. Que Deus já realizou algo e que esse algo tem um poder e tem uma capacidade de reconciliação dos corações dos homens a quem Deus é. Então, muito importante isso, porque às vezes nós pregamos o Evangelho como se o Evangelho fosse uma metodologia. Você chega para a pessoa e fala, o que eu tenho que ser salvo? Passo número 1, passo número 2, passo número 3. E às vezes tem até uns guias aí, 7 passos espirituais, 7, né? A gente ensina uma metodologia para as pessoas, ao invés de anunciar o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Lembre-se disso, o Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que nós fomos resgatados e salvos. Essa é a raiz da boa notícia. É que Deus nos resgatou de alguma coisa e nos salvou de alguma coisa para alguma coisa. Deus nos tirou de uma condição e nos colocou em outra. Isso é um feito. Isso é um atributo da obra de Jesus. O Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez. Eu quero destacar isso. É Ele quem fez.
para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ou como está nos termos de Paulo, né? É isso que Deus está fazendo, nos reconciliando consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, a obra que Cristo está realizando, no final das contas, é uma grande obra de reconciliação. É um grande engano os homens acharem que conseguem chegar a Deus por procedimentos pessoais, seguindo passos pessoais. Nós não chegamos a Deus por aquilo que Cristo realizou. Eu gosto muito de usar uma ilustração do David Platt, que é um grande missiólogo hoje, muito importante no movimento evangélico ocidental. Hoje ele é líder da Junta de Missões Batistas. E o David Platt, no livro dele, Radical, né, o nome do livro em inglês, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, ele conta que uma vez ele esteve na Índia, fazendo um trabalho missionário, e aí ele viu um muçulmano discutindo com um budista. Na verdade, não era uma discussão, era uma conversa, e os dois estavam tentando chegar a um acordo sobre as diferenças religiosas dos dois. E na conversa de um com o outro, ele observando de longe, um falando para o outro, não, porque no final das contas, a minha religião é assim, a gente quer chegar no sagrado, a sua religião segue outros procedimentos também para chegar no sagrado, e a gente está fazendo caminhos alternativos para todo mundo chegar lá nesse lugar. Aí o David Platt, inquieto com aquilo, o coração muito missionário, fez uma interferência e disse assim, eu posso participar dessa conversa? Eu queria só fazer um comentário. Eu falei, pode. O que vocês estão dizendo aqui, então, é que cada pessoa ou cada religião, elas apresentam caminhos alternativos para se chegar num pico de uma montanha, usando a montanha como uma ilustração, né, como uma analogia, imaginando que lá no pico da montanha está Deus, e lá é o sagrado, e cada religião cria uma metodologia diferente para você chegar no pico da montanha, para você chegar onde Deus está, onde está o sagrado, onde está a transcendência. Então, um segue um caminho em zigue-zague, outro segue um caminho em espiral, o outro outro monta um teleférico. Tem religiões mais sofisticadas, né? Monta um teleférico para chegar mais eficientemente lá no pico da montanha, né? Outro faz alpinismo, ensina técnica de alpinismo. Vamos para o alpinismo que é mais eficiente. Não sei. Cada religião tem uma plataforma diferente, ou uma metodologia diferente para se chegar ao sagrado. Aí no final o David Platt falou, não é isso que vocês estão falando aqui? E as pessoas, não, é isso mesmo, parabéns, você entendeu tudo. Eu falei, não, mas isso não é o cristianismo, não. O cristianismo não é isso, não. O cristianismo não diz respeito sobre o que nós temos que fazer para chegar no lugar santo. O cristianismo não tem nada a ver com um modo de subir a montanha para chegar onde Deus está. O cristianismo é a única religião no mundo que diz justamente o contrário do que todas as religiões do planeta ensinam. Todas as religiões do planeta ensinam metodologia, um modo de se chegar ao sagrado. Mesmo religiões não explicitamente religiosas, por exemplo, o ateísmo, por exemplo, o cientificismo, o secularismo, o relativismo pós-moderno, o neopaganismo, religiões de nova era, o esoterismo, o ocultismo, mesmo religiões desse tipo, religiões descomprometidas com instituições, vamos dizer assim, ou experiências religiosas privadas, todas elas ensinam metodologia para subir a montanha e chegar no sagrado. O sagrado é passivo e você é ativo. Todas as religiões ensinam isso. O cristianismo é diametralmente oposto disso. O cristianismo não é metodologia para galgar a montanha e chegar no sagrado. O que o cristianismo vai dizer é que nenhum homem consegue, por si só, por metodologia, alcançar onde Deus está. É impossível para o homem, por causa da radicalidade do seu pecado, chegar onde Deus está. Nós não temos como fazer esse caminho. Não é porque o caminho é difícil. Não é porque o caminho exige um conhecimento profundo que você não teve ainda, mas se você tiver, você vai chegar lá. Não, a radicalidade é que é impossível chegar lá. Não tem como para um homem, a partir do seu próprio recurso, das suas próprias habilidades, das suas próprias disposições morais, chegar onde o sagrado está. Nós não vamos conseguir isso. É isso que o Evangelho ensina. Mas é claro que não é só isso que o Evangelho ensina. Essa é a denúncia. Mas qual é a boa nova? A boa nova é que no Evangelho e no cristianismo, o adorador, que é tão ativo nas religiões não cristãs, ele se encontra impossibilitado de chegar no sagrado.
E Deus, que é tão passivo nas religiões não cristãs, no cristianismo ele é intencional e ativo. Então Deus, no Evangelho, é um Deus que se move na direção dos pecadores. É como se a gente pudesse dizer que o cristianismo não tem nada a ver com gente tentando subir a montanha, tem a ver com Deus que desce a montanha em busca do pecador. É isso que é o cristianismo. É que Deus foi em nossa direção, porque nós não temos condições de irmos na direção dele, porque nós nos encontramos completamente cativos do pecado, exceto se Deus voltar para nós em missão para nos resgatar. Por isso, gente, o Evangelho não é um bom conselho. Por isso que o Evangelho não é um método. O Evangelho é um ato divino, realizado e consumado pela pessoa de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Preste atenção nessa citação de John Owen, um grande e antigo teólogo protestante. Ele diz o seguinte: Deus salva pecadores, o Pai elegendo, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da redenção. Presta atenção na trindade aí. O Espírito Santo executando o propósito do Pai e do Filho por meio da regeneração. Salva do começo ao fim. Faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória. Isso é muito importante. Porque para muita gente o Evangelho diz respeito e a graça diz respeito com o momento que a pessoa diz eu creio em Jesus. Daí para frente não tem mais graça não. Daí para frente não tem mais Cristo, daí para frente não tem mais milagre, daí para frente é você que cria uma metodologia para permanecer no caminho. Tudo bem, às vezes o crente não cria uma metodologia para chegar no sagrado, mas às vezes ele cai na tentação de criar uma metodologia para permanecer no caminho. Como se o caminho não fosse igualmente milagroso. Como permanecer no caminho do Evangelho não fosse igualmente gracioso. Como se Cristo também não estivesse altamente comprometido não só em te salvar, ou seja, te colocar dentro da família da fé, mas em te manter lá. Como o próprio Jesus disse, aquele que o Pai me trouxer de modo nenhum lançarei fora. Jesus garante isso em vários textos, que ele guardaria os seus eleitos, seus filhos, que ele preservaria a nossa salvação, porque ele é autor e é consumador dessa fé e dessa salvação. Ele não só começa, ele tem competência para começar, para te manter no caminho, te glorificar e te ressurgir pela eternidade. Isso é procedimento básico, é a missão de Jesus. Então a boa nova não é só uma boa nova para colocar as pessoas na igreja. Ela é uma boa nova que introduz as pessoas numa relação com Deus, que mantém as pessoas na relação com Deus, que culmina na restauração dessas pessoas e elas são introduzidas na eternidade. A boa nova é que Deus faz a obra toda da salvação, e não só uma parte dela. Tá? Então ele salva do começo ao fim, faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória, planeja, conquista, comunica a redenção, chama e guarda, justifica, santifica, glorifica pecadores. Então observe, Deus está salvando, mas quem ele está salvando? Isso é uma pergunta importante. Quem que Deus está salvando? Deus está salvando pecadores. E o que significa isso? Significa que os homens são encontrados por Deus. É verdade que são culpados, são vis, desamparados, impotentes, incapazes de sequer levantar um dedo para fazer a vontade de Deus ou para melhorar a sua condição espiritual. Então isso tem que ser muito claro. Irmãos, nós não estamos anunciando uma boa nova para pessoas que estão mais ou menos fracassadas espiritualmente. Nós não estamos anunciando o Evangelho. Gente, por favor, lembre-se disso na evangelização. Quando você estiver proclamando o Evangelho, dando testemunho de Cristo, você não está proclamando o Evangelho para pessoas que estão parcialmente fracassadas. Ou aquele seu tio, que ele é ético, bom marido, bom profissional, que você fala assim, puxa, ele só falta ser crente. Meu irmão, falta tudo para ele se falta ser crente. Se falta para ele Cristo, falta absolutamente tudo. E repetindo, né, salvação não tem nada a ver com o grau de competência moral que as pessoas têm. Salvação tem a ver com o que Cristo realizou e com a radicalidade da nossa
imoralidade. Mesmo as pessoas que você considera que são altamente éticas, até suas boas obras estão maculadas pelo pecado de alguma maneira. Elas podem resultar, por exemplo, em orgulho. Elas podem resultar, por exemplo, numa vanglória moral. Às vezes existem pessoas não cristãs que são muito éticas, mas são moralistas. Elas se colocam sempre numa posição superior moralmente em relação às outras. Aí você fala, mas tem crente que faz isso. Claro, são crentes que são moralistas, que precisam compreender o que o Evangelho é. É que o Evangelho está abraçando pessoas radicalmente separadas de Deus. E essa separação radical, ela é indiscriminada. Ela atinge ricos, pobres, negros, brancos, mulheres, jovens, adolescentes. Ela alcança a radicalidade do gênero humano. Por isso, só uma obra radical pode salvar pessoas tão radicalmente separadas de Deus. Só uma boa nova podia dar conta disso. Não tem bom conselho que dê conta disso, não tem alta ajuda que dê conta disso, não tem procedimento religioso nem psicológico que salve o homem das suas angústias. Somente uma boa notícia pode dar conta da distância do homem de Deus. Outro ponto importante, isso aqui é muito confundido entre as pessoas. Eu já vi assim, gente que trabalha com essa área de vulneráveis, trabalha em comunidades de favelas, trabalha com pessoas que moram na rua. Quando a gente lida com esse contexto, é muito comum, às vezes a gente posta a foto na internet e as pessoas comentam embaixo, esse é o verdadeiro evangelho. Como se o evangelho fosse ajudar os pobres. E olha que a gente está interessado nessa temática e a gente tenta trabalhar essas coisas. Eu trabalho há 5 anos em favela. E eu sei que o evangelho não é o que eu faço com os pobres. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a confundir o evangelho com os resultados do evangelho. A gente não pode confundir evangelho com os resultados do evangelho. Às vezes você viu uma pessoa que fez um trabalho de caridade extraordinário, foi extremamente amorosa, amou muito uma pessoa. Você viu um irmão na sua igreja que ele é todo envolvido com missões. Você conheceu um irmão que ele é todo envolvido com o serviço do outro. Você conheceu uma pessoa na igreja que ela ora muito, e aí você fala, pô, aquela pessoa ela vive o verdadeiro evangelho porque ela ora muito. Ou se de repente você conheceu um irmão que estudou muito a Bíblia, e aquele irmão tem um rigor doutrinário muito importante. Ele mantém a doutrina da fé cristã totalmente organizada. E aí você fala, isso mesmo, irmão, esse é o verdadeiro evangelho. Também não é. Nós não podemos confundir evangelho com o resultado do evangelho. O evangelho produz muitos efeitos. Todos esses efeitos são efeitos providenciais de Deus, são graças de Deus. Mas nós não podemos confundir o que Deus está realizando em Jesus Cristo com os efeitos dessa obra realizada por Cristo. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8. Texto clássico. Olha que texto importante, porque pela graça sois salvos. Nós conhecemos esse texto. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não tem jeito de fazer por metodologia. Isso não vem de você. É Deus quem te dá o dom. Não vem das obras, não é um procedimento técnico, não é uma metodologia, não é autoajuda. E por que não é? Para que ninguém se glorie. Porque essa glória não pode ser sua e não pode ser minha. Essa glória é de Jesus. Pois somos feituras dele, ou feitos por ele, criados em Cristo Jesus, atenção para a preposição, criados em Cristo Jesus para boas obras. Acabamos de ver que não fomos salvos por obras, mas fomos salvos para obras. Se nós não fomos salvos por obras, fomos salvos pelo quê? Fomos salvos pelo Evangelho, por Jesus Cristo, pela graça de Deus, e não foi por obras que fomos salvos. Mas uma vez que fomos salvos, o resultado é que Deus nos impulsiona para obras, mas não é qualquer tipo de obra. São obras que o próprio Cristo previamente preparou para que andássemos nelas. Então nós não podemos confundir causa com efeito.
A causa é o evangelho. As obras são efeitos do evangelho. Hoje é muito comum isso. Lá nos Estados Unidos existe uma tendência em algumas igrejas liberais do que é chamado de evangelho social. As pessoas confundirem o testemunho do evangelho de Jesus Cristo com o trabalho social. E o trabalho social é muito importante. Nós prezamos por isso aqui na igreja. Mas nós encaramos o trabalho social como efeito do evangelho e não como o evangelho em si mesmo. Aqui no Brasil, algumas teologias ligadas mais a ideologias políticas, ideologias sociológicas, também tendem alguma coisa dessa natureza, de achar que o evangelho tem a ver com o que você faz. Ou seja, o evangelho é o que você faz. Não é. O evangelho é o que Cristo fez. Agora, uma vez que nós nos conectamos com o que Cristo fez, o evangelho produz efeitos. Ele produz reações. Olha o que diz Airo Keller. O evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas o que foi feito por nós. Mesmo assim, o evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. Inevitavelmente o evangelho resultará em transformação na vida das pessoas. Mas mesmo a transformação, olha que coisa importante. Mesmo a transformação você não pode nomeá-la de evangelho. Então, se de repente uma pessoa fala assim, nossa, fulano de tal agora só fala a verdade, ela é o verdadeiro evangelho. Não, falar somente a verdade não é o verdadeiro evangelho. O evangelho foi o que Cristo fez. Não vamos confundir causas com efeito. Isso é muito importante. Bom, já sabemos que o evangelho não são os resultados. O evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. E é por esse motivo e dessa maneira que o evangelho é o quê? A salvação pela graça. A dádiva. Graça é uma dádiva, um presente. O evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação que já foi realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o evangelho. Temos que manter essa distinção. Sabe por que nós temos que manter essa distinção? Alguém sabe por quê? Que é importante manter essa distinção entre o que é o evangelho e os resultados do evangelho? O que vocês acham? Por que é importante? Por que a gente pode deixar as coisas assim obtusas, assim, obscuras, misturadas? As pessoas falam assim, que legal, o verdadeiro evangelho é ser próspero. Para algumas pessoas, o verdadeiro evangelho é você ser humilde. O verdadeiro evangelho é a pessoa ser caridosa. O verdadeiro evangelho é a pessoa ser santa. O verdadeiro evangelho é a pessoa amar o pobre. O verdadeiro evangelho é fazer missões. O verdadeiro evangelho é expelir demônios em nome de Jesus. O verdadeiro evangelho é curar os doentes. Mas nada disso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que Cristo realizou na cruz. Isso tem que ser mantido intacto. E por que isso é importante? Por que você acha que é importante manter essa distinção entre causa e efeito, entre o evangelho e os efeitos do evangelho? Pensa aí, comenta aí. A gente ofusca a obra de Jesus. Se ofusca a obra de Jesus. No final, os homens vão aplaudir os efeitos, mas não a causa. As pessoas vão aplaudir o milagre da prosperidade, a porta de emprego que abriu, vão aplaudir, eu vou naquela igreja porque aquela igreja ali, Deus, a pessoa ora e ganha dinheiro. Vou naquela igreja porque ali os irmãos, eles têm uma música bonita, um louvor bonito. Vou ali naquela igreja, na Igreja de Esperança, que o pessoal lá gosta de pregar a Bíblia, eles tentam pregar a Bíblia, lá tem uma escola dominical bacana. Completamente errado. O que motiva o cristão, ou deveria motivar as pessoas a irem em busca do Evangelho e de Cristo, é o próprio Cristo. É o que Deus realizou em Cristo. E não os efeitos da obra dele.
Porque se nós hipervalorizarmos os efeitos e ofuscarmos a causa, Cristo não será glorificado. Gente, isso é um ajuste fino, mas é um ajuste fundamental, inclusive, para que tenhamos recursos para realizar os efeitos. Olha que ironia. Então, se você quer servir bem o pobre, se você quer cuidar bem das pessoas, se você quer fazer missão de verdade, se você quer ser um pai de verdade, sabe? Se você quer ser um bom gestor, lembre-se, a sua vida tem que orbitar na causa do Evangelho. Não enfraquece Cristo por causa da sua preocupação com os efeitos. É muito comum isso. A pessoa fala assim, qual a identidade da sua igreja? Fala, minha igreja é uma igreja missionária. E da sua? Minha igreja é uma igreja adoradora. Não, a igreja tem que ser fundamentalmente evangélica. Essa é a marca da igreja. A marca da igreja é que ela está centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Ponto. Quando uma igreja ela se submete e ela se fundamenta no que Cristo realizou, Cristo é o maior interessado em promover o testemunho do Evangelho dele no mundo. Cristo é o maior interessado em dar testemunho de si mesmo, nos efeitos que esse Evangelho produz na vida das pessoas ao seu redor. Agora, o que a gente não pode fazer é criar uma obsessão pelos efeitos e enfraquecer o testemunho de Jesus. Acompanhe o raciocínio. Vou dar um exemplo de 2 riscos, nesse gráfico, de 2 riscos que parecem evangelho e não são evangelho. Olha esse gráfico aí. No andar de cima ali, gente, basicamente, esses são os 2 grandes inimigos do evangelho. Em qualquer contexto, fora da igreja, dentro da igreja, não importa. Mas são os 2 inimigos do evangelho. No andar de cima, ou as pessoas adotam para si uma vida de metodologia para se chegar a Deus, que é o que está no andar de cima, ou você vai adotar o de baixo, que é uma suspensão de qualquer vida moral, suspensão de qualquer vida religiosa. Você vai viver por conta de si mesmo, vai se autoafirmar, vai viver um liberalismo teológico ou vai viver um liberalismo moral. E você vai ser um hedonista, vai viver o tempo inteiro satisfazendo seus prazeres. Ou no andar de cima você vai ser pessoa religiosa, cheia de regrinhas na sua vida, cheia de metodologias, modos de se obter alguma graça de Deus. Você vai para a igreja e vai achar que a glória de Deus depende do seu esforço moral no culto, do seu envolvimento no culto. Você vai para a igreja e fala assim, se eu adorar a Deus com fervor, Jesus vai vir. Entendeu? Se eu for para a igreja, eu fizer um cultão aqui, eu ficar fervoroso, me concentrar, a glória de Deus vai descer. Como se Deus não fosse o maior interessado na adoração pública. Como se Deus não fosse Ele que te convocou para um encontro com Ele. Não é você que planejou isso porque Ele achou legal a forma como você fez a sua performance religiosa, Ele desceu. Não tem nada a ver com isso. Isso não é adoração. Adoração, meu irmão, é que a igreja é convocada pelo próprio Deus para se encontrar com Ele. E o encontro com Deus não depende do que você realiza, depende do que Cristo realizou. O nosso culto público é uma convocação solene que partiu do próprio Criador, do próprio Deus Trino, nos chamando para essa adoração pública. Então, os 2 inimigos são o quê? Primeiro, religiosidade, legalismo, moralismo. São tentativas de acessar o sagrado, de ser aceito por Deus pelo que você faz. Né? Então, fica aquela tensão. O tempo inteiro você acha que a vida cristã, ou espiritualidade, ou as pessoas acham que religiosidade, você está sempre pagando um débito consagrado. Tem sempre a ver com o que você faz, tem sempre a ver com a religiosidade que você vive, como você impressiona a Deus, ou como você impressiona as pessoas pelo seu desempenho religioso. Você olha para aquele. Tem gente que tem um narcisismo. Já viu narcisismo religioso? O que a Bíblia chama de hipocrisia. A palavra hipocrisia vem de Hipócrates. Em grego, Hipócrates é um termo teatral. É um termo teatral. O cara ele constrói um papel, um personagem. E aí todo mundo fica admirando aquele personagem. Aí todo mundo olha para aquele personagem religioso e fala, rapaz, ser espiritual vai ser igual aquela cantora da música gospel. Aquele cantor da música gospel. Ser espiritual é ser igual aquele pastor, aquele pregador, aquele irmãozinho, aquele teólogo, aquele missionário. E aí, de repente, você olha para aquela pessoa e você fica projetando
naquela pessoa o que é ser espiritual de verdade. Mas às vezes a pessoa está envolvida num monte de artefato religioso, apresentando para as pessoas uma performance religiosa, e você fica achando que se você seguir determinados procedimentos, se você mimetizar, que é uma palavra técnica, você imitar aquela pessoa, você vai ser igual a ela, vai ser santo e Deus vai te aceitar. Não tem nada a ver. É verdade que do outro lado você tem o outro extremo, que são as pessoas do tipo da filosofia do Zeca Pagodinho. É importante a teologia do Zeca Pagodinho, né, gente? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vive essa filosofia do quietismo, daquela passividade, ou de repente olhar para a vida, para a lei de Deus e falar assim, não precisa de regras. A gente vê isso muito no que a gente chamou de liberalismo teológico, na teologia, por exemplo. No liberalismo teológico, as pessoas não conseguem levar valores morais a sério, tratam a fé cristã de forma relativa. A Bíblia não é tanto assim a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tem uns papos furados assim. Não é que Jesus ressuscitou historicamente, é que o símbolo ressurreição. A coisa vai nesse caminho aí. A ressurreição é um símbolo, então a gente adora Cristo simbolicamente. Não é que Cristo existiu historicamente, isso não é relevante. O que importa é o símbolo Jesus. Aí você acha que o cara é crente ainda. Não é não. Jesus já não tem presença histórica na vida dele. Né? Então, os dois inimigos do evangelho é você querer ser aceito a todo custo por causa dos seus procedimentos religiosos, ou você falar que Deus te aceita de uma forma absoluta e que esse evangelho não tem nenhuma relação com a transformação da sua vida moral. É verdade que a transformação da sua vida moral não é o evangelho, mas é verdade que o evangelho vai produzir transformação moral. É verdade. É verdade que o evangelho vai produzir uma transformação na forma como você lida com o desejo, na forma como você lida com o pecado, na forma como você lida com a corrupção moral, com a injustiça. É óbvio que sim. Então são os dois inimigos do evangelho. Gente, uma das formas da gente trabalhar o evangelho, Kelly vai falar isso muito no capítulo 1, a gente pode compreender o evangelho de várias formas. É verdade que eu poderia explicar o evangelho para vocês aqui a partir só da cruz. Eu poderia explicar o evangelho a partir de uma narrativa bíblica, como Paulo fazia nas sinagogas, começando em Moisés e terminando lá com a ressurreição de Jesus. Eu poderia explicar para vocês o evangelho usando várias analogias, a narrativa bíblica de criação, queda e redenção. Né? Então tem várias formas de nós abordarmos ou apresentarmos o evangelho às pessoas. O Keller apresenta, pelo menos aqui, duas abordagens. Uma que ele chama de abordagem temática, deixa eu passar o gráfico, e a outra ele chama de abordagem narrativa. Olha que coisa interessante. O primeiro caso, numa abordagem temática, o foco está na individualidade do ser humano. Na abordagem narrativa, você tem um foco global, cósmico, tem a ver com as implicações macro do evangelho. Porque, claro, quando Cristo está na cruz... Palio, placa, MVC. De alguém daqui? Lá de trás. Você tem como só tirar para estar atrapalhando de trás na garagem? Falou. Vamos pensar numa abordagem individual primeiro. A abordagem individual. Perguntas que têm a ver com a pessoa, com o indivíduo. Primeiro, dizer quem é Deus para as pessoas. Tentar descrever quem é Deus. Usar as coisas que estão presentes na criação como plataformas para comunicar quem Deus é. Explicar quem é o homem. Como que Deus criou esse homem? E o que aconteceu nesse homem que ele se encontra tão dramaticamente em crise, sem saber quem ele é, sem saber por que ele está no mundo, sem saber qual é o propósito da sua vida, da sua existência. Que crise é essa? E claro, depois dizermos por que Cristo fez o que ele fez. Porque Cristo fez o que ele fez por alguma razão. E tem relação com quem é Deus e tem relação com quem é o ser humano. E explicar o que é a fé. Que é esse meio pelo qual o homem se apropria daquilo que Cristo realizou. Jesus disse isso para os discípulos. Eles perguntaram, Senhor, quais são as suas obras para que façamos? E Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. A obra que o homem precisa fazer, obra entre aspas,
para ser salvo é depositar a sua confiança irrestrita em Jesus. Claro que não é uma fé cognitiva. Muita gente acha que essa fé é uma fé assim, uma apreensão, né? Você entender cognitivamente, intelectualmente o Evangelho. Confiar como você confia, por exemplo, uma fórmula matemática. Não é isso. Essa fé, gente, é uma confiança existencial. Confiança que você olha para Cristo e fala, vale a pena eu construir toda a minha existência na obra que Jesus realizou. Vale a pena eu tornar tudo na minha vida relativo a quem Cristo é. Então, seja lá porque eu trabalho, porque eu tenho filhos, porque eu sou casado, que tudo isso seja por causa de Jesus e para Jesus. Eu quero que a minha vida familiar, profissional, existencial e cultural seja completamente afetada por causa da minha confiança existencial nos méritos de Jesus. Ora, tem gente que tem fé e confiança existencial num relacionamento amoroso, acha que, por exemplo, se ela achar um parceiro, ou ele achar uma parceira bacana, ele vai ser feliz para sempre. O que é isso? Salvação. Feliz para sempre, ou feliz por muito tempo, ou encontrar algum tipo de segurança sentimental, é um tipo de salvação. Concorda? Quando você planeja, por exemplo, eu acho que eu vou me sentir muito melhor quando eu tiver estabilidade financeira, eu tiver felicidade profissional, satisfação profissional, e aí eu vou ter segurança. Isso é salvação. Você está apostando as suas fichas numa carreira estável. É fé. É uma confiança existencial. Você acha que a sua existência vai ser mais realizada quando você depositar o seu sucesso, sua confiança no seu sucesso profissional. Isso é salvação pelas obras. Muito sério isso. Um outro exemplo. É muito comum pessoas, por exemplo, apostarem a sua confiança existencial no conhecimento intelectual, numa certificação, numa experiência cultural qualquer. Tem gente, por exemplo, que se sentiria existencialmente arrasador ou destruído, existencialmente fragmentado, se, por exemplo, perdesse um ente querido. Eu já tive uma época da minha caminhada cristã em que só de imaginar um dia minha mulher e meu filho morrendo, imaginar minha mãe morrendo, eu falei assim, meu Deus, acho que o mundo ia despencar para mim. Hoje eu não tenho nem medo de dizer isso, porque eu posso chegar em casa agora e por uma desgraça qualquer, porque esse mundo é um mundo trincado pelo pecado, posso chegar em casa e não encontrar minha mulher viva e meu filho vivo. Isso é terrível, mas a minha vida não pode acabar junto com isso, não. Vai doer, eu vou chorar muito, vou lamentar muito, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde a minha vida está constituída, está construída. Né? Agora, a melhor coisa que eu posso oferecer para minha esposa e para o meu filho, e a melhor forma que eu tenho de amá-los, é amá-los em Cristo. Porque se eu não amá-los em Cristo, eu vou me apropriar deles de uma forma ilegítima para compensar a minha fragilidade existencial. E eu não quero ser salvo por outra coisa que não seja o Cristo. Eu não quero ser salvo pelos vínculos que eu tenho com a minha família, não quero ser salvo pela minha segurança profissional, e eu não quero ser salvo pelo meu desempenho intelectual. Eu quero ser salvo pelos méritos de Jesus, porque essa glória é toda dele. E Jesus é a única coisa confiável. Tudo mais pode acabar, gente. Tudo mais pode acabar. Suas habilidades intelectuais podem falhar, você pode ter um Alzheimer aí, você pode ter um colapso emocional, você pode ter uma doença autodegenerativa e não ter tanto sucesso quanto você imaginava. Isso é verdade, gente. O nosso mundo real é esse, tá? Eu não sei se você vive no mundo real, mas eu vivo no mundo real. O mundo real é esse. O mundo real é que as pessoas adoecem, o mundo real é que as pessoas são assaltadas, o mundo real é que as pessoas vivem vulneráveis, o mundo real é que as pessoas se acidentam. Esse é o mundo real. E aí? E se esse mundo chamado real, de repente você experimenta ele, ou alguém próximo de você experimenta ele nessa radicalidade, e por algum evento que você não tem como controlar, algum aspecto que você apostava todas as suas fichas existenciais fracassa, a sua fé fracassa junto? Tomara que sim, naquilo que você acreditava, mas tomara que não em Deus. Porque Cristo, gente, é a única coisa estável do universo. Foi o único que não foi vencido pela morte, mas venceu a morte. Por isso é estável. Por isso é seguro. Por isso que ele diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha.
Por isso que o nosso credo aqui da igreja, nossa confissão, nosso catecismo, o catecismo de Heidelberg, já começa perguntando qual é o nosso único fundamento na vida e na morte: Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele pertenço inteiramente. Qualquer tentativa de depositar confiança em outra coisa vai fracassar, vai falhar. Eu me lembro que em 2008, né, o presidente do Banco Santander, quando houve a quebra da Bolsa de Valores, aquela quebradeira, né, de 2008, aquela crise brutal da Bolsa de Valores americana, ele perdeu muitas somas em dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi pular do prédio, morrer, suicídio. Claro, a vida inteira ele devotou, grande parte da vida dele, ele devotou a sua existência prestando culto e confiança na estabilidade financeira. Esse é o problema do ídolo, né? Esse é o problema do falso Deus que a gente constrói. É que um dia ele vai te trair. Um dia ele vai trincar. Um dia ele vai quebrar. E se a sua vida estiver grudada nele, a sua vida quebra junto. O sentido de existência quebra junto. E o sentido de existência acaba, você só tem uma opção: morrer. Pensa em crimes passionais. O que você acha que existem crimes passionais? Que geralmente é um padrão. O cara mata a menina que não quis ficar com ele, ou vice-versa, e depois ele vai e pula de um prédio, depois ele vai dar um tiro na cabeça, depois ele se mata. Por que você acha que acontece isso? Porque aquela relação era uma relação religiosa, não era uma relação necessariamente de amor, era uma relação de devoção ao outro. Toda a expectativa existencial daquela pessoa era depositada no outro, até que o outro, por causa da sua liberdade, disse não para ele, o mundo dele se desintegrou. O mundo dele desabou, a vida não tem mais sentido. Ele acorda de manhã, está tudo cinza. Porque a única coisa que dava cor, um pouco de cor para ele, ou pelo menos a ilusão de cor para ele, era aquela relação. A relação acabou, o que ele faz? Se ela não pode ser minha, não vai ser de ninguém. Aí ele vai lá e mata. Aí depois, como ela era a única coisa que dava um pouco de esperança para ele, ele matou. Então ele tem que se matar também, óbvio. Isso é lógico. É completamente explicado. Se a gente entende que o ser humano precisa ter algum tipo de amparo existencial. É verdade, nós precisamos. Então a gente não pode ser burro de colocar a nossa vida em cima de coisas que são transitórias. Se a gente depositar a nossa segurança existencial no que é transitório, a gente desaba junto quando aquilo falhar. Então onde que a nossa vida tem que estar depositada? Naquilo que não é transitório, naquilo que é eterno. E o que é eterno? Só tem um que é eterno: aquele que a morte não pôde vencê-lo. Aquele que a morte e a violência não pôde dar conta dele. A cova dele não deu conta dele. A terra cuspiu ele para fora, porque ele não era lugar para ele. Estou me referindo aqui a Jesus. E a boa nova é essa. Isso é a fé. A fé é quando você deposita a sua vida, você deposita a sua confiança em Cristo. Ou como diz o John Piper, fé não é apenas uma confiança intelectual. Não é que Cristo é apenas confiável, é que Cristo é desejável. Então tem que desejar Jesus, tem que ansiar por Ele, aspirar por Ele. Não é assim que a gente fazia lá com a namoradinha, achando que ia ser a nossa felicidade eterna? Você desejava, você aspirava, você perdia noites de sono, né? Você ficava ansioso, tomava pau na prova, né? De tanta devoção, de tanta devoção. Pensa nisso, que Cristo não é só confiável, Ele é desejável. O seu rosto tem que corar de excitação por causa de Jesus. Agostinho fala isso lá nas confissões dele, que quando ele percebeu a presença de Deus, que o rosto dele corou. É muito louco isso, né? Eu acho lindo isso. O rosto dele corou. Você não fica assim, que você vê aquele namoradinho, que menininho que você gosta, aquela menininha que você gosta, né? O rostinho não fica curadinho, seu namoradinho. Agostinho sentiu isso quando ele viu Deus. Quando ele viu Deus, o rosto dele corou. Por quê? Porque era o objeto do desejo dele. Era a coisa que ele mais desejava. Agora vamos pensar numa abordagem ampla. Falei agora de Deus, do homem que fez Cristo, que é a fé. Vamos pensar numa coisa, uma narrativa. É verdade que Cristo está fazendo alguma coisa para salvar o homem. Mas também é verdade que Deus está fazendo alguma coisa para salvar toda a criação. Então a gente nunca pode perder de vista que Deus está operando algo particular em nós. Mas o que Deus está fazendo de maneira particular em nós tem implicações cósmicas. Tem implicações abrangentes. Deus está em missão no mundo, em Jesus Cristo, gente, para fazer nova todas as coisas. Deus está renovando o seu mundo para a glória dele. Deus não está aqui para salvar meramente indivíduos. Mais do que salvar indivíduos, Deus está salvando um povo,
uma nação. Do mesmo jeito que Deus criou a humanidade, pegando o pó da terra lá no Gênesis, soprando o seu espírito e fazendo Adão para criar uma humanidade, Deus está fazendo uma nova humanidade usando uma outra matéria-prima, o próprio Filho dele. E a partir do Filho dele, Deus está construindo uma nova humanidade. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão, por Paulo lá em Romanos 5. Então Deus criou o homem, a imagem dele, portador de toda a dignidade, feito para adorá-lo e para se relacionar com ele. Essa relação seria fonte de toda vitalidade, de toda plenitude. Irmãos, nós não conseguimos ainda imaginar o que era um homem viver pleno da sua condição humana, na sua relação total com Deus, com as coisas, tudo harmonizado, tudo dosado pela graça de Deus. O que você tinha que amar, você amava, você tinha que amar menos, você amava menos, o que você não tinha que amar, você não ama, porque está tudo temperado pela graça de Deus. Toda porção de amor que você dá ou daria está regulado pelo que Deus é. Mas a queda foi introduzida. Nós nos rebelamos contra o Criador, fomos tomados de orgulho e de cobiça. Isso desviou o homem da sua condição original. Nós nos tornamos criaturas completamente alienadas daquilo que Deus tem para nós. Até hoje, nós, mesmo depois de crermos em Cristo, podemos ser tomados por algum tipo de dúvida ou insegurança, porque nós ainda vivemos num mundo trincado, num mundo fraturado. Por isso, precisamos da obra redentiva, precisamos da redenção, precisamos da boa nova de que Deus, apesar da nossa queda, está em missão para nos reconciliar com Ele. Mas nos reconciliar para quê? Nos redimir para quê? Para nos canalizar, nos dirigir para a restauração de todas as coisas, como está lá na pregação de Pedro, em Atos 3. O que é a restauração de todas as coisas? É que Deus está profundamente engajado em transformar o mundo dele. O mundo dele. Não é só indivíduos. É uma nova nação, uma nova humanidade e uma nova criação renovada. E Cristo como o centro de sentido dessa nova criação. Irmãos, o Evangelho tem capítulos. Se você olhar, nós temos capítulos narrativos e capítulos que têm relação com algumas verdades do Evangelho. Então, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer são capítulos da história da salvação. Pensa assim. Pensa que Deus é um grande dramaturgo. Pensa que Deus é um grande escritor. E ele escreveu uma peça teatral. E não ouça teatral aqui no sentido de hipocrisia. É teatral no sentido dramático. Né? A gente chama isso de teodrama. Pensa que Deus criou um grande cenário, que é a criação dele. Que Calvino chamava de teatro da glória de Deus. Teatrum Gloriam Dei era o nome que ele chamava. O teatro da glória de Deus é o mundo que ele criou. E Deus exibe a glória dele nos dramas e nos papéis e na performance teatral que acontece nessa criação. Pensa que nós temos atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato. E o primeiro ato, ou o primeiro grande tema do drama divino para salvar o homem, é de onde viemos? Essa pergunta precisa ser respondida. De acordo com a Bíblia, nós viemos de Deus. Deus é a fonte absoluta de tudo que existe. Deus não depende de nada para existir, porque Ele é a fonte de toda a existência. Deus não é causado, mas é a causa de todas as coisas. Deus não é afetado, mas afeta tudo. Essa é a ideia. Deus é absoluto, tudo é relativo a Ele. Tudo é relativo a Ele. Não existe nada absoluto fora de Deus. Qualquer criatura que arrogue para si ser absoluta é um falso Deus. É um falso Deus, é um falso culto. Nada pode ser absoluto. Tudo tem que estar curvado diante de quem Ele é. Foi dele que nós viemos. Segundo tema. Por que as coisas deram errado? Tem a ver com a queda. Por causa do pecado. Por causa da escravidão, da condenação, da alienação do homem de Deus. O homem é um ser que tem um potencial de graça. O homem é um ser que tem uma estrutura extraordinária, que expressa quem Deus é, mas ele simplesmente não sabe quem Ele é. E não adianta, nenhuma metodologia humana vai dar esse tipo de resposta. A resposta sobre quem você é só pode ser dada por quem te fez. É claro.
Se eu, de repente, te apresento um artefato tecnológico que você nunca viu na sua vida, você vai olhar para aquela treta e vai ficar falando assim, mas o que é isso? Vai ficar virando de cabeça para baixo. A única pessoa que pode dizer qual a função daquilo é o fabricante. O único que pode dizer quem é o homem é o não-homem, Deus. Só o Criador pode dizer para cada uma das suas criaturas por que elas existem. Toda tentativa do homem tentar buscar o sentido da sua existência fora de Deus é cair numa explicação que nunca vai dar a verdadeira razão da sua existência. É cair numa mentira. Então não tente, e o homem não pode tentar buscar explicações sobre quem ele é, em si mesmo ou em alguma coisa na natureza. Ele não vai achar essa resposta. Só Deus pode dizer para nós, homens, quem somos. Passarinhos não têm essa dúvida. Cachorros não têm essa dúvida. Apesar de que eles não têm nem consciência para duvidar de alguma coisa. Mas, quando você olha para a existência de um cão, ele é pleno na sua condição de cão. O que ele tem que fazer como cão, ele faz. Late, fica lá enchendo o seu saco, fica lá do seu lado. Né? Lambendo, sei lá, querendo comer um ossinho, uma ração. É a função de cachorro. Um passarinho, está lá cantando, fazendo o que ele tem que fazer, embelezando o mundo, voando, mantendo o ciclo da vida. Foi para isso que ele foi criado. E não há nenhuma distorção nisso, porque a plenitude do pássaro é ser pássaro. A plenitude de um cão é ser cão. Mas nós, homens, nós, criaturas humanas, criadas à imagem de Deus, a única com capacidade de raciocinar e ter consciência da sua própria vida, ao mesmo tempo que nós temos a capacidade de refletir, nos falta a informação que o passarinho tem para ser um pássaro. Nos falta a informação que o cão tem para ser um cão. O que nos falta? Nos falta a palavra de Deus, porque só Deus pode dizer quem você é. Mas nós nos rebelamos contra Ele. Já que nos rebelamos contra Ele, já que ignoramos o que Deus diz a nosso respeito, adivinha onde nós vamos encontrar explicação para a nossa vida? Na gente mesmo. A gente vai olhar para a gente mesmo e vai tentar encontrar algum tipo de resposta. Aí cada indivíduo humano elabora para si o sentido da sua vida. Claro que isso vai falhar, claro que isso vai fracassar, porque cada indivíduo cria uma narrativa, como a gente fala, cada indivíduo cria uma narrativa para si, uma explicação para si. Para mim, você pergunta para uma pessoa, para mim a vida é ganhar dinheiro, ser feliz e não brigar com ninguém. Já viu gente que fala isso? Aí o outro vai falar assim, cara, para mim é o seguinte, cada um tem a sua religião, a sua fé, eu respeito todo mundo, é politicamente correto, né? Eu respeito todo mundo, e aí você fica com a sua opinião, eu fico com a minha, e a gente vai convivendo. É só não fazer mal a ninguém. Cara, eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana, gosto aí de passear, ir para umas baladas, não fazendo mal a ninguém, né? Não roubando ninguém. Está tudo certo. E às vezes a pessoa vai vivendo assim. Cara, para que você... Cara, meu sonho de vida, de existência é, sei lá, fazer algumas viagens pelo mundo, e quando eu fizer visitar uns 20 países pelo mundo, eu vou me sentir uma pessoa realizada, totalmente realizada. Eu vou deitar no meu travesseiro e vou ficar super feliz e realizado. Mentira, ilusão. Mas é tentativa do homem dar uma autoexplicação para quem ele é. Por mais que isso possa, entre aspas, dar algum tipo de falsa satisfação para ele, ele vai ter que lidar com a contradição de que nem sempre o outro tem acesso às coisas que ele tem. Ele vai ter que lidar com o fato de que tem algumas milhões de pessoas no mundo morrendo de fome nesse minuto. Algumas centenas de pessoas morrendo de fome nesse minuto. Ele vai ter que lidar com essa contradição. Ele vai ter que lidar com o fato de que ele até pode parecer uma pessoa bacana, mas tem um monte de gente não bacana no mundo. Como é que ele explica isso? Porque alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. É verdade que diante desse cenário de tanta maldade no mundo, nós só temos duas opções, pelo menos se você não tiver Cristo. Duas opções. Ou as pessoas reagem diante da fratura do mundo, do sofrimento que é real no mundo, ou com a sua própria maldade, porque um homem minimamente honesto consigo mesmo, se ele fizer uma autoavaliação, ele vai ver uma faceta muito obscura na sua própria personalidade, e ninguém é inocente aqui. Ele só tem duas opções. Ou ele cai num cinismo brutal, do tipo,
Quer saber de uma coisa? Esse mundo não presta, as pessoas não prestam, não tem nada bom nesse mundo, e é isso aí. Ninguém é confiável, eu só confio. É engraçado que geralmente eu já percebi isso, pessoas são muito cínicas, do tipo, não confio em ninguém, eu não confio nas pessoas, não confio no pastor, não confio em padre, religiosos, políticos, e não confio em ser humano nenhum, nem no motorista do meu ônibus, nem em nada. Geralmente essas pessoas, elas são muito. As únicas pessoas que ela confia são, às vezes, os parentes próximos, assim, tipo a mulher e os filhos. Como se a mulher e os filhos não fossem parte do mundo, né? Mas tudo bem. É o cinismo. O cinismo é uma resposta. Esse tipo de comportamento cínico é uma resposta ao problema da fratura do mundo. As pessoas tendem a responder assim. Do outro extremo, você vai ver pessoas que têm uma visão russoniana do ser humano. Já viu isso? Jacques Rousseau? O que é uma visão russoniana? As pessoas são puras. Elas só são más porque elas exploraram o melhor delas. Elas só são assim porque a gente tem que dar ênfase de como elas são boas, como elas têm uma dignidade. Então, elas têm que resgatar esse lado bom. Para o Jacques Rousseau, pessoal, as pessoas nasciam inocentes como anjos e depois elas se corrompiam moralmente por imitação. E educar para o Jacques Rousseau é tentar trazer as pessoas ao seu estado de inocência original. Como se fosse possível. Não é possível. Eu duvido que um ser humano acorde um dia de manhã, baseado apenas no princípio da sua pura liberdade moral, e dizer assim, a partir de hoje, eu, sem Cristo, sem nada, sem nenhum... Não, eu vou moralmente decidir pela minha total liberdade humana que eu tenho, ele se acha totalmente livre, eu quero cumprir todo o Sermão do Monte hoje de manhã. Daqui para frente, quero ficar um mês observando o Sermão do Monte na íntegra. Não vou pecar nenhum pecadinho, nenhuma regra que está ali no Sermão do Monte. Né? Por mais como se diga livre. A gente não é livre assim. Nós não somos moralmente livres nesses termos. Tem algum problema na nossa vida mesmo. Tem alguma coisa que foi trincada. Deus, então, nos propõe uma resposta que nem é utópica, ingênua, igual a do Rousseau, de dizer que todos os homens são anjos corrompidos que podem voltar ao estado de inocência, mas também a gente não pode ser cínico. De olhar para a vida e achar que é tudo uma desgraceira, que não tem mais jeito para nada. É verdade que a resposta utópica é ingênua. E é também verdade que a resposta cínica não é adequada. Por uma razão, que é a terceira via que a gente fala, é a via do cristianismo. O cristão não propõe nem o cinismo e nem a utopia. O cristão propõe a esperança. A esperança cristã, ela é baseada na obra que Cristo realizou. Nós olhamos para a ressurreição de Jesus, a gente vê na ressurreição de Jesus um evento extraordinário. Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte no meio da história, isso significa que a história não está entregue ao caos. De alguma forma, Cristo já venceu a história, que é só uma questão de tempo, até que Cristo revele de maneira explícita tudo aquilo que ele já realizou na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Então, nós estamos pendurados, confiantes, enquanto estamos aqui aguardando o retorno de Cristo, de que Deus restaurará a terra completamente. Que a boa nova é que a encarnação, a morte substitutiva e a restauração de Jesus na cruz e na sua encarnação, cruz e ressurreição, reconciliará corações alienados dos homens pela eternidade com Deus. Por isso somos esperançosos. Toda ação cristã agora no tempo é uma ação cristã esperançosa. Ela não é utópica, a gente não tem triunfalismo nenhum. Se a igreja de Jesus segurar as mãos e cantar uma família. O mundo vai ser transformado, as nações vão se converter ao evangelho, e a gente vai acabar com a corrupção do Brasil, aquela coisa bem salvador da pátria, né? Vamos implantar o reino de Jesus no mundo, e vai ficar tudo maravilhoso. Não é, isso é ingenuidade, isso é triunfalismo. O cristão tem que perseverar fielmente, dando testemunho de Cristo na terra, no mundo fraturado, sem pretensões messiânicas de transformação do mundo. Apenas uma presença fiel do cristão na história. O cristão está fiel ali, presente. Ele trabalha, parece não ter resultado de nada, mas ele está ali porque é ali que Cristo o colocou. Cristão não trabalha por resultados. Cristãos não trabalham porque querem dar testemunho de que são bem-sucedidos. Cristãos trabalham independente do resultado porque eles são fiéis à esperança de que Cristo venceu a morte. Logo, o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Está lá no tratado de Paulo sobre a ressurreição.
É um trabalho esperançoso. Não é cínico, é uma desgraceira só. Mas também não é utópico, triunfalista. O cristão é esperançoso. Ele passa pela vida, sofre a contradição, experimenta a dor, está lá onde está a sujeira, onde está a dor, onde está o sofrimento, onde está a alienação, mas confiante em Cristo. A vida dele é uma vida de ressuscitado. E é isso que vai dando legitimidade à pregação do Evangelho. E, finalmente, no final dos tempos, nós temos esperança que tudo será restaurado por meio da fé, pela graça e pela verdade evangélica. Tudo vai culminar no novo céu e na nova terra. Gente, vamos trazer isso aqui um pouquinho. É verdade. O correto relacionamento do Evangelho com tudo no ministério cristão. Embora possamos ter a tendência de nos concentrar em uma só área ou ministério, lembra que eu falei? É missão, adoração, evangelização, serviço social. Tem várias ênfases aí que a gente pode dar. É o Evangelho quem traz unidade a tudo que realizamos. Muito claro. Muito claro. Se um elemento do ministério não for reconhecido como resultado do Evangelho, poderá às vezes ser confundido com o Evangelho e com o tempo suplantará o Evangelho na pregação e no ensino da igreja. Isso aqui é muito importante. Se a gente confundir efeitos com causa, com um pouquinho mais de tempo, nós vamos substituir o Evangelho por outra coisa. E aí o Evangelho fica ofuscado. Atenção, aconselhamento, liderança espiritual, práticas de justiça, engajamento cultural, instrução doutrinária e até mesmo o evangelismo podem se tornar mais importantes do que o Evangelho. Isso é muito importante. Muito importante. Porque a igreja precisa de evangelismo, precisa de aconselhamento, precisa ser instrução doutrinária, engajar-se culturalmente, preocupar-se com o vulnerável. Mas tudo isso é efeito, não é causa. Nós não podemos enfraquecer o Evangelho por causa dos resultados, por causa de uma ansiedade pelos resultados. Isso é muito importante. Então, aqui na igreja, por exemplo, no trabalho, no projeto missionário nosso, já está caminhando para o 2º ano de implementação, eu tendo a ser... Tem gente que me acha muito lento. Eu acho até bom isso. É bom que seja lento. É bom que seja devagar. É bom que não seja ativista. Por quê? Porque não quero que as pessoas transformem os efeitos num ídolo. Eu não quero que as pessoas transformem os efeitos no objeto de obstinação, obsessão religiosa, como uma forma de compensação, projetando angústias pessoais no ativismo religioso. Deu para entender isso? É muito comum isso. As pessoas acham que vão ficar mais espirituais trabalhando mais para Deus. É claro que existe uma relação entre o trabalho e a espiritualidade. Mas se você não encontrar em Cristo a fonte da sua satisfação espiritual, não há nada que você realize que possa produzir isso. Então, o que nós realizamos deve ser um reflexo de uma alta adesão ao próprio Cristo. Vamos instruir, vamos fazer justiça, vamos trabalhar, vamos liderar, vamos evangelizar, fazer missões, ensinar doutrina, fazer uma boa escola dominical, mas por uma única razão, porque nós somos obstinados, fiéis, desejosos, fascinados por aquilo que Cristo realizou. Aí sim, aí a gente pode fazer tudo o que tem que fazer, mas por causa de Jesus. É verdade que o Evangelho não é tudo, porque a gente viu agora que tem efeitos do Evangelho. Então você não pode confundir, achar que o Evangelho é tudo o que acontece na igreja. Tudo é Evangelho, ajudar pobre é Evangelho. Não, não é. Tem que fazer clara a fronteira entre o Evangelho e o que não é Evangelho. Porém, é verdade que o Evangelho não é tudo, mas o Evangelho também não é simples. O Evangelho precisa estar conectado com o enredo e com os temas da Bíblia. Muita gente poderia falar assim, Evangelho é Jesus morreu na cruz para me salvar. Também, mas não é só. O Evangelho tem uma complexidade, tem uma riqueza de temas que estão amarrados no que a gente chama de boa nova. A gente pode trabalhar o Evangelho de uma maneira usando o método teológico sistemático, mas a gente também pode usar um método histórico redentivo ou redentor. O primeiro, a gente trabalharia temas.
quase como uma teologia sistemática. Eu posso falar do Evangelho para você, explicando quem Deus é, já vimos isso, pecado, Espírito Santo, tratar a natureza de Cristo, a doutrina da salvação, o final dos tempos. Tem muitas formas de a gente abordar a doutrina da salvação. Mas também existe uma forma narrativa, contar a história da salvação. Como que Deus criou, como que vai ser a nova criação. Trabalhar a linguagem bíblica de exílio e redenção, com a linguagem que está em toda a Bíblia e também está na história da humanidade. Esses dias eu conversava com um amigo sobre isso. Vale a pena vocês lerem um livro do Keller que se chama O Deus Pródigo. Nesse livro ele vai falar como que a Bíblia inteira é uma linguagem de exílio e redenção. Adão está sendo expulso do jardim, exílio. Aí Deus está lá resgatando o homem para trazer ele de volta para o seu paraíso. Aí você vê Israel indo para o Egito e Deus tirando Israel do Egito. Você depois vê Abraão sendo a sua parentela indo para uma terra que mana leite e mel. Você vai ver depois Deus trazendo Israel do exílio babilônico, mandando para o exílio e trazendo do exílio babilônico. Aí você vai ver a música do Bob Marley, Redemption Song, em que Bob Marley trata sobre o exílio dos negros sendo levados em navios piratas para a Jamaica. E a música chama Canções de Redenção, Redemption Song. Olha que ironia. Ou então você vai ver aquele velho poema brasileiro, né? Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Você dá aquela saudade da terra. Saudade, isso é música de exilado. É igual o Salmo dos exilados, né? Quando estávamos em terra estranha, na Babilônia, nós colocávamos as nossas harpas no salgueiro, lembra? E pediam para a gente cantar as canções de Sião. Eu falo, não, como a gente vai cantar em terra estranha as canções que a gente cantava na nossa terra? É o choro do exilado. Esses dias eu marquei um poema da Adélia Prado, também belíssimo, em que a Adélia fala sobre esse lamento do exílio, essa experiência do desterro. Isso está na natureza humana, mas está narrado nas Escrituras. Por que o homem tem essa angústia? Parece que a nossa felicidade está num lugar. Já parou para pensar nisso? A gente fala de um monte de coisa, mas no fundo, a gente tem uma sensação de que felicidade é alguma coisa que você experimenta num lugar. Plenitude está em algum lugar. Já viu mineiro típico, que sai da roça, vem para Belo Horizonte pegar dinheiro para voltar para a roça no final da vida? Que eu falo que é a narrativa exílio e redenção do mineiro, né? Isso é quase padrão. Não sei se os jovens já são assim, mas os seus pais já pensam assim ainda. Né? Eu fui para Belo Horizonte, eu vim lá de Teófilo Otoni, lá de Timóteo, igual a ela. Eu vim lá de Timóteo, eu não sei falar Timóteo, igual os timoteanos falam. Como é que fala? Timóteo, eu não consigo falar isso. Timóteo, vem lá de Timóteo para BH, para ganhar graninha, formar na faculdade. Qual é o sonho da vida? Quando eu me aposentar, vou ter uma casinha na roça. Gente, isso é lindo no mineiro. Mas é narrativa exílio e redenção. Né? É narrativa de... No fundo, isso é reflexo de o quê? De um anseio humano, de que a felicidade está em algum lugar. Em algum lugar. É claro, gente, que o ser humano vai carregar isso dentro disso. Ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso do paraíso. Você já viu um filme brasileiro chamado Paraísos Artificiais? Não, é proibido para menores de 18 anos, tá, gente? Mas é um filme muito louco. Esse filme é muito hardcore, tá, gente? Mas é um filme interessante. Porque são jovens de classe média tentando viver. O nome do filme é Paraísos Artificiais. Veja que ironia. E é o jovem hedonista em crise, festa rave, muita droga, muito sexo, experimentando o mundo a partir da psicodelia da droga. O que é isso? Que tentativa é essa de elaborar um mundo que seja suportável, experimentar o mundo de forma paradisíaca por meio de entorpecente e droga? O que é isso? Pelo prazer sexual, pela intensidade da experiência de prazer. É uma tentativa de autossalvação. É saudade de um paraíso real, então você faz um paraíso artificial. Louco, né? Então, isso tudo é plataforma para você evangelizar. Isso tudo são meios de você comunicar o evangelho. Tem a narrativa pactual, a Bíblia é cheia de alianças, e a gente pode explicar essas alianças e o evangelho a partir de cada uma delas. A aliança com Adão, a aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e a nova aliança. E a gente pode ir narrando essas narrativas. Gente, existe uma harmonia narrativa. Tá? O que é isso? É que a Bíblia ela é toda construída de forma harmônica. Olha só o que Keller vai dizer. Sempre que anunciamos as boas novas, mesmo que de modo simples, nós teremos que inseri-las em alguns desses temas. Não tem jeito.
Ao fazê-lo, acentuaremos certos aspectos da história bíblica em detrimento de outros. Não tem como você pegar toda a complexidade da narrativa bíblica do Evangelho. Então, você às vezes vai enfatizar alguns aspectos. Depende do contexto, para quem você está falando. Um dos motivos pelos quais o Evangelho nunca é apresentado exatamente da mesma forma se deve não somente à riqueza da diversidade do próprio material bíblico, porque a Bíblia é muito rica de possíveis explicações do Evangelho, com todos os seus temas intercanônicos, como também a riqueza da diversidade humana. Perfeito. Perfeito. Então tem dois desafios. Você tem um material bíblico muito rico para você explicar o Evangelho. Então você pode explicar o Evangelho a partir do Êxodo, você pode explicar o Evangelho a partir da história de José do Egito, Daniel na Babilônia. Você pode explicar o Evangelho a partir do nascimento de Jesus, da cruz, da ressurreição, das missões paulinas, Apocalipse. Você pode pegar a Bíblia inteira e narrar o Evangelho, a partir de um tema só. Ou você pode eleger temas específicos, trabalhar o que é a natureza do homem, trabalhar quem é Deus, a trindade, ou a crucificação. Não sei, você pode trabalhar muitos temas. Então a Bíblia já é riquíssima. Mas como Deus é bom, né? Por que o material do Evangelho é tão rico? Porque a diversidade humana também é muito rica. Dependendo do contexto cultural que você vai apresentar o Evangelho, você tem que dar mais ênfase em algum aspecto do Evangelho do que outros. Pensa em Paulo, quando estava lá em Atenas, Atos 17, no Areópago. Paulo usa um método de evangelização completamente diferente de Pedro, por exemplo, em Atos capítulo 2, falando para os judeus. Aqui Paulo está falando para pagãos, filósofos gregos. Ali Pedro está falando para judeus piedosos. Pedro vai pregar o evangelho para os judeus piedosos a partir de quê? De Moisés, do Pentateuco, dos profetas e por aí vai. E Paulo usa os filósofos gregos, dá ênfase no Deus criador, para mostrar para os gregos que a criação é harmoniosa porque existe um Deus por trás disso. Vai falar sobre a finitude, o medo da morte, e aí ele apresenta o Cristo ressuscitado. Então ele vai destacar temas bíblicos que são relevantes para aquele tipo de público. Aquele público teria mais interesse, ou fosse mais importante para aquele público do que para os judeus. Se houvesse uma inversão, se Pedro pregasse como Paulo para os judeus e Paulo pregasse como Pedro para os gregos, provavelmente os dois iam fracassar na pregação, apesar de serem verdades. Apesar do que eles estavam falando fosse verdadeiro. Mas o fato de você ter um conteúdo verdadeiro não significa que o método de comunicação é adequado. Então, às vezes, nós não evangelizamos porque nos faltam os recursos para apresentarmos o evangelho adequadamente para o público que nós estamos abordando. É universitário? É profissional liberal? É o irmão, é gente de comunidade socialmente vulnerável, de vila e aglomerado? Morador de rua? Espírita, esotérico? Para quem que você está falando do evangelho? Deu para entender? Militante político? Então, dependendo do contexto, do público-alvo, o evangelho às vezes tem que ser enfatizado dentro de uma determinada tradição. É verdade que o evangelho não é tudo, e é verdade que o evangelho não é algo simples, é riquíssimo. Mas sabemos que o evangelho influencia todas as coisas. Interessante. Ele não é tudo, mas influencia tudo. Não é tudo, mas influencia tudo. Embora o evangelho seja um conjunto de verdades a ser compreendido e crido, não pode permanecer apenas um conjunto de crenças se for verdadeiramente crido e compreendido. É verdade que o evangelho é uma série de afirmações sobre Deus, mas se ele permanecer assim na vida de uma pessoa, ele não pode ser verdadeiramente crido e compreendido. Como diz João Calvino, a boa doutrina é aquela que não é só de língua, mas é aquela que chega até os afetos. Ela tem que atingir existencialmente a vida das pessoas. Gente, se tem uma coisa que torna o evangelho muito plausível na hora do testemunho, é o quanto do evangelho te atingiu. Eu costumo dizer para as pessoas que nós não evangelizamos porque nós não fomos evangelizados. Essa é a grande verdade. Porque se nós fôssemos bem evangelizados, e se o evangelho tivesse alcançado as instâncias mais profundas da nossa consciência e da nossa existência, os nossos afetos fossem todos atingidos por essa verdade evangélica, nós nos sentiríamos simplesmente inquietos no que tange ao testemunho do evangelho, minimamente. E não é uma questão de olhar para uma pessoa e falar assim, meu Deus, eu tenho que falar para ela. Não, não é isso. É porque o evangelho, quanto mais você internaliza ele,
mais natural é para você comunicar o evangelho. É quase uma osmose, assim, você transpira o evangelho. O ambiente que você está transpira o evangelho e você não tem temor de falar do evangelho, porque você tem uma preocupação autêntica com as pessoas. Isso é um princípio da missionalidade, nós vamos estudar isso mais para frente. A gente evangeliza na medida que tem uma preocupação autêntica com as pessoas, você tem interesse no universo das pessoas. Você quer saber como as pessoas vivem, quais são as paixões, os dilemas, o sofrimento, a dor alheia. Quando você tem um interesse autêntico pelas pessoas, isso dá plausibilidade na hora de testemunhar o evangelho. Porque quem você é, legitima o que Deus fez em você. Está claro? Agora, quando o evangelho não te afeta, pregar o evangelho para você é uma coisa artificial. Por isso que é tão pesarosa, você pena tanto para falar do evangelho para as pessoas. É tão difícil. Porque o evangelho já não te atinge, ele não tem efeito sobre você. Mas quando o evangelho te atinge, quando o evangelho te fascina, quando você é educado no evangelho, quando você absorve o evangelho, você transpira o evangelho, porque você tem a ver com isso. A sua vida foi afetada por isso. Então, alguns temas importantes. O Keller enfatiza que existem alguns movimentos que o evangelho fez na gente. Primeiro, o evangelho nos atingiu de cima para baixo, então ele também nos afeta de cima para baixo. O evangelho também nos afeta de dentro para fora. Eu gosto dessa ilustração dele. E ela nos afeta, nos empurrando de frente para trás. Vocês vão entender isso. Primeiro, encarnação e esvaziamento de Cristo. É que o evangelho, num primeiro momento, é um evento em que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se encarna e se esvazia. Está lá em Filipenses, ele se esvaziou, é a palavra grega kenosis, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então o evangelho tem a ver com esse empobrecimento intencional de Deus no corpo de Jesus, porque Deus se tornou pobre, frágil, humano no corpo de Jesus para salvar o ser humano. Então é um ato de extrema humilhação, porque você mede o tamanho da humilhação pelo tamanho do status que a pessoa tinha antes. Então não tem gesto de humildade no universo equivalente ao de Cristo. Porque não é um ser humano que estava num trono e virou súdito. É Deus que criou todos os soberanos que virou súdito. E é isso que torna o evangelho impressionante. É um exemplo de servidão sem precedentes. Então é verdade que há esse movimento de cima para baixo, em que o evangelho é um movimento providencial. É que Deus está se voltando para os homens, assumindo a sua fragilidade para resgatá-los, inclusive fazê-los assentar nas regiões celestiais em Cristo. Por outro lado, nós sabemos que o evangelho tem implicações de dentro para fora, que a crucificação e o sacrifício substitutivo de Cristo produz um efeito interno que nos impulsiona para fora. É uma convocação. E tem um terceiro movimento do evangelho. É que o evangelho implica num movimento de restauração. O que é restauração? Deus tinha um projeto original para a humanidade. Esse projeto foi aparentemente interrompido por causa da queda humana. E por que digo aparentemente? Porque a queda não foi uma surpresa para Deus, apesar de que ela foi um evento que foi produzido pelo homem, nesse sentido, de forma direta. Mas Deus não entregou os homens, Deus apenas entrega os homens às suas paixões infames, Deus providenciou salvação. Por que é de frente para trás? Porque, de alguma maneira, a ressurreição e a renovação do homem em Jesus Cristo fazem com que o mundo e o próprio homem volte ao seu eixo original. Volte ao que Deus planejou originalmente para o homem. Eu vou ler aqui um trechinho do Keller. Estamos caminhando para o final, tá, pessoal? Olha que interessante o que o Keller vai dizer. Na página 58 do Igreja Centrada. Por causa do aspecto de dentro para fora, da morte substitutiva de efeitos reconciliatórios entre Deus e o homem, a igreja conferirá grande realce à conversão pessoal.
a experiência de renovação pela graça, a evangelização, as formas de alcançar o próximo e a plantação de igrejas. Isso fará com que ela se pareça com uma igreja evangélico-carismática. Por causa do aspecto de cima para baixo da encarnação, a igreja conferirá grande realce à comunidade aprofundada, aos grupos pequenos ou igrejas no lar, a doação e compartilhamento de recursos, como nunca se viu, as disciplinas espirituais, a reconciliação racial e a vivência com o pobre. Isso fará com que ela se pareça com uma igreja anabatista, promotora da paz. Por causa do aspecto de frente para trás, do reino e da restauração, a igreja conferirá grande realce ao bem-estar da cidade, ao envolvimento nos bairros em toda a cidade, ao engajamento cultural, à formação de pessoas para trabalhar em profissões seculares com uma cosmovisão cristã. Isso fará com que ela se pareça com uma igreja tradicional, ou talvez uma igreja reformada caiperiana, para os que familiarizados com Kuyper. Depois a gente vai explicar um pouco sobre isso. Pouquíssimas igrejas, denominações ou movimentos integram todos esses ministérios e ênfases de forma equilibrada. Então é muito difícil para uma igreja só fazer todos esses trabalhos de forma bem feita. Mas é a nossa meta, é o nosso alvo. Creio, porém, que uma visão abrangente do evangelho bíblico, uma visão que abrace os aspectos de dentro para fora, de cima para baixo e de frente para trás, defenderá e cultivará a todos. Esse é o significado de uma igreja centrada. Então nós temos que dar a ênfase na experiência carismática da igreja. O que é isso? Da devoção cristã. Nós temos que dar ênfase na comunhão cristã, que é a comunidade, são os pequenos grupos, partilha do pão, ministério de integração, e no engajamento dos santos fora do ambiente da igreja, que é o testemunho missional no ambiente de trabalho, é a tarefa missional na integração do cristão com a cultura, né? Por isso que a gente vai ter um festival de jazz, por isso que a gente faz uma exposição sobre arte, como foi a exposição Huckmacher, porque são preocupações em relação do cristão com a cultura. Esses movimentos são características, gente, de uma igreja, devem ser de uma igreja crescentemente centrada no evangelho. O poder do evangelho acontece em dois movimentos. O primeiro afirma: sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Se o indivíduo não tivesse a consciência do grau e do tamanho da sua depravação, ele não vai conseguir valorizar a próxima sentença. Qual é a próxima sentença? Mas logo a seguir ele afirma: sou mais aceito e amado do que jamais ousei esperar. Então, primeiro, para os orgulhosos, o evangelho diz o quê? Você é mais imperfeito do que você ousou imaginar. E para os complexados, você é mais aceito e amado do que jamais ousou esperar. Então o evangelho detona com a autocomiseração, detona com a autoafeição, detona com o orgulho pessoal e detona com a autodepreciação também. Detona com tudo. Não tem jeito de você se agarrar a nada. Porque o evangelho vai ser explícito quanto à sua depravação, é verdade, mas também o evangelho vai ser explícito como Deus, de uma maneira extraordinária, te amou. Te amou, apesar da sua grande depravação. Qual é o problema? Que se você diminuir o grau da sua depravação moral, você vai diminuir o tamanho do resgate que Deus realizou. Por isso que a gente precisa dimensionar o tamanho da queda. É como eu brinco lá no Labri, né? Você mede o tamanho de um resgate pelo tamanho da corda que foi usada para te resgatar. Se você vê a cruz pequenininha, se você vê o seu pecado pequenininho, você vai olhar para a cruz e vai ver ela pequenininha, e vice-versa. Então pensa, se para Deus te salvar, Ele não mandou um profeta, porque não seria suficiente. Ele não mandou um anjo, porque isso não seria suficiente. Ele não mandou um rei poderoso humano para te salvar, porque isso também não era o suficiente. Quem Ele mandou? O Filho do seu amor, eternamente gerado dele, Deus, pleno da divindade, para te salvar, isso significa duas coisas: que a sua condição era deplorável, e segunda coisa, que Deus te ama radicalmente. É isso. É isso. Então nós temos que superar algumas coisinhas que existem na nossa cultura a partir do evangelho. Não dá, o evangelho é uma boa resposta para alguns problemas modernos.
É uma boa resposta ao desânimo e à depressão coletiva, à perda de sentido existencial. O Evangelho é uma boa resposta para os relacionamentos humanos, para torná-los melhor. O Evangelho é uma boa resposta para os dilemas da sexualidade. Pessoas que têm uma hiperexpectativa de realização humana a partir da experiência sexual. Ou pessoas que têm uma experiência sexual empobrecida, justamente por causa da vulgaridade. Isso acontece muito. Ontem mesmo eu conversava isso com a minha esposa, sobre como a falta de transcendência nas pessoas, a falta de compreensão de Deus, torna a experiência sexual empobrecida. As pessoas têm uma experiência... Já viu isso? Gente que tem muita relação sexual, muita experiência sexual, muitos parceiros independentes, elas acabam não tendo sexo nenhum, no final das contas, porque elas nem sabem o que é um sexo de verdade. Porque tem uma experiência sexual tão venal, né, de pura satisfação da pulsão erótica, que elas não sabem o que é experimentar sexualidade numa moldura de transcendência. Elas não sabem o que é um Cantares de Salomão. Não sabem. O que é a experiência de sexualidade mediada pelo belo. Ela não tem noção do que é isso. Só o Evangelho pode dar respostas adequadas à necessidade de autocontrole, questões raciais, questões culturais. O Evangelho, gente, tem resposta para o testemunho humano. Tem resposta em relação ao problema da autoridade humana. A nossa sociedade hoje tem um sério problema com figuras de autoridade. Sejam políticas, seja na escola, autoridades religiosas, não importa. A gente tem a figura do pai e da mãe. O Evangelho tem uma resposta para regular a nossa relação com autoridades humanas. Problemas com culpa, crise com a autoimagem. É verdade que tem gente que tem um amor por si só, uma experiência narcisista, de paixão pela própria imagem. Por outro lado, tem gente que tem um problema de distorção de como se percebe. O Evangelho tem uma resposta para essa crise de autoimagem. Gente, o Evangelho, por incrível que pareça, o Evangelho tem relação com humor, com alegria. O Evangelho tem humor. Acredite. O Evangelho tem a ver com a nossa disposição de ser grato a Deus, de reconhecer que Deus é bem-humorado até no modo como Ele construiu o mundo. O Evangelho tem relação com a nossa atitude com problemas de ordem social, né? Por exemplo, desigualdade social, concentração de renda em determinadas classes. O Evangelho sabe lidar de uma forma muito adequada na dinâmica da igreja, com pessoas que são pobres e ricas. O Evangelho traz uma solução sobre isso, porque na relação com Deus ninguém tem privilégio social. Então o Evangelho equaliza as pessoas por causa da obra de Cristo. Ninguém chega a Deus pelo que é, né? Nós chegamos a Deus porque Cristo, pelo que Cristo é e pelo que Ele fez, ou porque o que nós somos nele. Para fechar, eu queria fazer algumas perguntas, para a gente ir refletindo. Perguntas importantes, eu queria ouvir de vocês. De tudo que nós estamos falando aqui, algumas coisas são muito importantes. Às vezes você não tem toda a resposta, você vai construindo com seu amigo aí, a gente internaliza. Em que sentido, para você, o Evangelho não é tudo, mas tudo ele afeta? Vamos lá. Por que o Evangelho não é tudo? Exatamente. Produz tudo. Exemplo de coisas que não são o Evangelho, mas são produzidos pelo Evangelho. Vamos, gente. Senão vou ter que dar essa aula de novo na semana que vem. Hã? Ação social, vai, que mais? Questão moral, que mais? O amor. Coisas que a igreja faz, que são efeitos do Evangelho e não Evangelho. Adoração, que mais? Vamos, gente. Eu dei vários exemplos aqui.
Missões, muito bem lembrado. Então nós não podemos confundir o evangelho com seus efeitos. Mas o evangelho afeta tudo. Ele afeta a missão, ele afeta como a gente lida com o trabalho, afeta como a gente lida com família, com as nossas relações, afeta tudo. Nada fica intacto diante do evangelho. Mas você não pode dizer que o evangelho é todas as coisas. Tá? Pode falar, Luiz. Sim, ações que são... Tem ações que, se elas não forem efeitos do evangelho, elas precisam ser afetadas pelo evangelho. Então é muito comum, você pode, por exemplo, acordar hoje e trabalhar, e o seu trabalho, apesar de ser uma rotina, né, ela pode ser encorajada e motivada por outras razões. De repente, o que te encoraja a ir para o trabalho é porque, não, tem que pagar uma conta de luz. Pode acontecer. Mas um cristão tem que sempre vencer a tentação de achar que a sua atividade profissional é meramente para a manutenção da sua própria vida. A sua relação com o trabalho deve ser uma resposta a uma vocação divina de glorificar a Deus pelo que Ele faz, pelo que a gente faz. A gente glorifica a Deus pelo que a gente faz. A gente não é salvo pelo que a gente faz. Mas como a gente foi salvo pelo que Cristo fez, o que a gente faz tem que expressar a glória de Deus de alguma maneira. De alguma maneira. Então, um cristão que vai para o seu trabalho consciente, apesar de ser um trabalho rotineiro, não importa a categoria dele, ele faz aquilo para a glória de Deus. Ele tenta oportunizar aquele momento de labor dele de uma maneira que Cristo seja honrado por aquela atividade. Então, o que não foi ainda atingido pelo Evangelho deve ser. Né? Deve ser. Mais alguma? Sim. Uhum. Isso. 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 Perfeito, perfeito. Então, assim, eu acho que o núcleo é a ordem dos afetos, até mesmo para cumprir o primeiro mandamento. Porque se a gente não conseguir cumprir por Cristo, sempre por Cristo, todos os outros mandamentos cairão por terra. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, gente. É por isso que o evangelho tem que ser o centro. Por isso que Cristo tem que ser o núcleo da nossa fé. Né? Porque ele reorganiza as nossas relações. É o Ordo Amoris do Agostinho que você citou. Né? A ordem do amor. A gente é um ser que ama. Né? Como diz um livro agora que o James Smith escreveu, você é o que você ama, não é o que você pensa. Não é nem o que você crer. A gente é o que a gente ama. Então, se você ama a Deus, a forma como você ama a Deus e como Deus também te ama, afeta todas as relações que você produz. Então, a relação com a esposa, com o trabalho, com a arte, com a cultura, tudo é afetado na dose certa, porque está sendo reorganizado a partir dessa centralidade. Tira Cristo do centro e põe outra coisa no lugar. Isso também vai afetar a sua relação com as coisas. Só que você vai relacionar com as coisas de forma distorcida. E a partir Da idolatria. E aí a gente coloca qualquer outra coisa, Sempre vai cair. E aí suas relações vão ser sempre problemáticas. Ou vai ser uma relação possessiva, uma relação obstinada, vai ser viciada, aí você vai ser instrumentalizado. Aí vai ter uma série de violências e distorções no processo, porque Cristo não é o centro da relação. Né? Não é o motivo pelo qual você vai trabalhar, não é o motivo pelo qual você vai produzir cultura, não é o motivo pelo qual você vai amar uma pessoa, você vai ser pai, por exemplo. Né? Então a gente sempre tem uma chance muito grande de distorcer essas relações, sempre quando Cristo não é absoluto e outra coisa ocupa esse lugar. Muito bem lembrado. Sim? Você acha que o problema também às vezes, chamar as causas ou o efeito do evangelho de evangelho também pode ser, tipo assim, que a gente pode vir a chamar de evangelho qualquer outra coisa que produza. Exatamente. Muito bem observado. Então, por exemplo, uma pessoa pode criar uma metodologia em que a igreja dela vai crescer. Sei lá, de repente você faz assim, não, faz o seguinte, lá na minha igreja a gente tem muita atividade legal. A gente tem um dia lá, a gente tem uma luta de MMA na terça-feira. Na quinta-feira a gente tem uma festa rave com banho de espuma. Na sexta-feira, a gente tem um Gospel Sensation, não é Skull Sensation, né? Uma versão crente, entendeu? A gente tem o Gospel Sensation. E aí, de repente, você vai criando uma série de atividades estéticas, né? Que podem ter lá
suas atribuições em outros lugares, mas dependendo do contexto não é adequado. Mas, sei lá, no final das contas, você vai ter muita gente vindo aqui mesmo, porque o negócio é uma balada só, entretenimento, claro, pô, entretenimento de graça até eu quero, né? Então a pessoa vai, a igreja vai encher, aí você fala, nossa, é puro evangelho, a igreja está lotada, aleluia. Não é, mentira. Tudo menos igreja, é isso aí, tudo menos igreja. Como dizia o Bonhoeffer, né? Se não tem Cristo, meu filho, não é igreja, é outra coisa. Clube social, entretenimento e tal. Isso mesmo. Gente, quais são os 4 capítulos do evangelho? Vocês lembram aí? Vou botar o gráfico aqui, muita gente vai lembrar. Os 4 capítulos. De onde viemos, tem a ver com a nossa origem. Por que as coisas deram errado? O que restaurará as coisas? E como posso ser restaurado? São 4 perguntas importantes. Saber a origem do homem, a trinca do homem, ou a sua quebra, a sua fratura, né? Como Deus pode restaurar e como você pode ser restaurado a partir disso, né? Dos 3 temas intercanônicos, tá? Exílio e redenção, aliança, cumprimento e reino de Deus. Com qual você mais se identifica? Nós falamos bem em passando disso, mas lembra que nós estamos falando de temas. Esse tema exílio, queda e redenção, a noção de que a Bíblia é cheia de pactos, e a gente pode compreender o evangelho pelos pactos. A linguagem do reino de Deus, que Cristo é um rei, e ele criou um reino a partir da obra dele, é uma outra explicação para o evangelho. Então existem várias abordagens temáticas que você pode usar. Com qual que você particularmente se identifica mais? Aí vai de quem quiser falar. E por quê, né? Cada um às vezes se identifica mais com uma do que a outra. Não é que nenhuma delas é melhor, tá, gente? É porque é uma identificação. Eu pessoalmente, gosto muito da noção de reino de Deus para explicar o evangelho. Pelo menos para mim, ela é muito útil por algumas razões pessoais, né? A narrativa criação, queda e redenção também é muito legal. Na verdade, eu gosto de todas, mas a do reino é bem legal. Foi o que me apaixonou primeiro, quando eu entendi o evangelho, né? E você? Esses 3 temas aí. A noção de exílio e redenção, a noção de que Deus fez um pacto conosco, né? São os 3 pactos. Deixa eu voltar aqui, ó. Só voltei no meu. Foi mal. Vocês têm que me falar que eu tenho que voltar no slide, tá, gente? Senão eu não vejo. Então, deixa eu voltar aqui, ó. São esses 3 temas aí. O reino de Deus, o seu retorno. O retorno breve de Jesus também tem a ver com isso. Pode falar. Uhum. 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 Dramática, né? Uhum. Uhum. Isso aí. É. Legal. Muito bom. A ênfase no evangelho do reino, gente, ela tem uma importância muito grande, porque ela trabalha muito a nossa noção de liberdade, por incrível que pareça. Afirmar o senhorio de Cristo de forma absoluta significa que nada pode se assenhorar sobre nós. Por isso que o evangelho do reino ela é tão brutal. E porque ela caminha mesmo para essa noção de que Deus vai fazer convergir todas as coisas em Jesus, e Jesus vai se tornar rei absoluto de forma visível, e a gente não pode viver uma vida sem governo, né? A ideia de narrativa, de pacto, é muito legal, porque tem a ver com as várias alianças que Deus vem firmando na Bíblia, e você não consegue olhar para a Bíblia e achar que o evangelho só tem a ver com o evangelho de João. Muita gente fala assim, o evangelho é o evangelho de João, ou Paulo aos Romanos, né, sei lá. Não, o evangelho é toda a narrativa bíblica. A Bíblia inteira é a história dos atos salvadores de Deus. Deus está salvando na Bíblia inteira, tirando Israel do Egito, tirando a idolatria de Israel, tirando o povo do exílio, mandando construir o templo. Você vê as marcas do pacto, Noé, o dilúvio. Então você vê nesses eventos todos uma série de atos salvadores. Aí você consegue olhar para a Bíblia inteira e perceber que a Bíblia inteira é uma grande narrativa da salvação,
Tá? E aí, claro, a linguagem mesmo de Israel, os vários exílios e redenção, citei aqui o exemplo da linguagem de exílio e redenção na cultura e na Bíblia, né? Agora há pouco, é uma forma da gente explorar isso também. Deixa eu ir para o final. E, gente, eu só quero pular aqui para essa quarta pergunta. Na sua opinião, a partir do conhecimento bíblico que você tem, qual vai ser o fim da história humana? Como que a história humana vai se encerrar? Se é que a gente pode falar que a história humana vai se encerrar. A história tem um fim, não tem? Ela tem um propósito. O fim não é fim de acabar, mas tem um propósito. Qual é o propósito? Então, pessoal, é isso.